Agora, eu aproveito o recesso para caminhar nas ruas, mais ainda. Só que de uma maneira diferente, eu bato de porta em porta. No recesso, eu bato de porta em porta, falando com o munícipe. Não dá para visitar a cidade toda, porque são poucos dias, um pouco menos de 30 dias. Mas a gente aproveita para fazer a divulgação, dar uma prestação de conta para a população. Então, e batemos de porta em porta para ouvir demandas. No recesso, por mais que a gente fechou com um pouco menos de demanda, mas no mês seguinte estourou demanda porque a gente pegou no recesso demanda aberta. E como que é a recepção das pessoas? Por exemplo, o senhor falou sobre bater de porta em porta. Como é que as pessoas recebem o vereador? Estranhamente. Porque algumas pensam, já eleição? Vem pedir voto. Eu falo, não, senhora, não estou pedindo seu voto. Eu estou aqui me colocando à disposição da senhora, do senhor, e usar a vereança para as suas solicitações. E aí a gente vai conversando e aí as pessoas vão entendendo. No final das conversas, elas parabenizam a gente. Poxa, tinha que ser assim sempre, vereador na rua, ouvindo a população. E a gente tenta fazer a nossa parte. Vamos fazendo a nossa parte e vai dando certo. E é importante até, o senhor falou essa questão das pessoas, às vezes, elas se distanciam, né, do político. E é um pensamento meu. Eu acho que, assim, as pessoas... se você encontra um mal político no meio do caminho, você precisa se distanciar desse mal político. E não da política, né? Porque, às vezes, a pessoa se distancia da política por conta de um mal político. E aí é um erro que a população comete e não fica próximo, não sabe o que está acontecendo na cidade, não participa das votações. Se a gente pegar aqui, Praia Grande tem 350 mil habitantes, pouco mais, eu acredito até, do que o censo coloca, né? Eu acho que se a gente fizer uma pesquisa, 90% da população nunca foi à Câmara Municipal. Não conhece nem seus representantes. Não conhece. Pergunta na rua quem é a prefeita. Qual o nome da prefeita? Aí alguns respondem, é prefeita? Para mim era prefeito. Então a população tem essa... Desconhece. Tem essa dificuldade. Aí depois quer cobrar. Mas, voltando um pouquinho ao assunto, Marquinhos, por que eu sinto prazer em caminhar nas ruas e estar perto das pessoas? Porque eu amo pessoas. O nosso trabalho, o nosso serviço, há 22 anos como pastor, nos amadureceu e nos formou. Nos ajudou a ter esse carinho por pessoas. Então, cuidar de pessoas sempre foi o nosso trabalho. Sentar, orientar. Quem tem paciência, por exemplo, de ficar 1 hora ouvindo uma pessoa destilar seus problemas para obter uma orientação? Então, para que isso aconteça, a pessoa ela tem que ter esse carinho, esse amor para com pessoas. Isso aprendemos com Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. O senhor já lidou com situação de pessoas falarem, olha, política e religião não se mistura, eu não concordo. Já teve? Todo momento, todo instante. E aí quando nós temos a oportunidade de nos expressar que política e religião se mistura, sim, e aí eu vou falar por quê. Porque a política está em todo lugar. E aí você vai buscar lá no Google qual o significado de política, a primeira coisa que vai aparecer é a arte de organizar. Se você tem a arte de organizar, se você organiza a sua casa, se você organiza a sua empresa, Laércio, se você organiza a igreja, então você está fazendo política. Política está em todo lugar. Já começa aqui no podcast. Eu cheguei aqui, já tem uma organização. Olha, você vai sentar ali, vai fazer isso, vai beber isso. Por quê? Porque existe a política. E as empresas normalmente têm a política da empresa. Olha, a política da empresa, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então a política é a arte de organizar. E uma cidade... A política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança. A Praia Grande, essa cidade que nós chamamos de cidade maravilhosa, e eu falo que é a segunda maravilhosa, porque a primeira é o Rio de Janeiro, da onde eu vim, mas
tem a organização dela. Política, todo lugar precisa de política. E aí vamos falar das coisas espirituais, já que entramos nesse assunto. Ó, lá no céu tem a política de Deus. Qual é a política de Deus? Tem as suas leis. Já deixou isso claro. Porque quando surgiu um causador, um divisor lá em cima, prontamente ele foi expulso, porque ele não queria aceitar a política do céu. Se ele não aceitou a política do céu, vai embora. Aqui não é o seu lugar. O problema é que ele veio para a terra. Aí está causando aqui na terra. Misericórdia. Aí cabe a quem está aqui